A noite estava carregada de trovões. Raios riscavam o céu como se fossem facas de luz, e a chuva caía pesada sobre o barro vermelho da estrada de terra. No meio daquela tempestade, uma senhora de cabelos grisalhos, roupas encharcadas e pés descalços, corria desorientada. Sua respiração ofegante se misturava ao som do temporal, e seus olhos carregavam um desespero que só uma mãe abandonada poderia sentir. Ela se chamava Dona Alzira, uma mulher simples da roça, calejada pela vida dura, mas com o coração cheio de amor. Gritava entre soluços, com a voz quebrada pela dor: "Meu filho, por que você fez isso comigo?" Ao longe, as luzes traseiras de uma caminhonete desapareciam, acelerando pela estrada enlameada. Dentro do veículo, o filho dela, Mateus, olhava firme para a frente, sem se permitir encarar o retrovisor. Suas mãos trêmulas seguravam o volante, e mesmo que uma lágrima teimasse em cair, ele a limpava rápido, como se quisesse apagar qualquer sinal de fraqueza. O contraste era cruel, a mãe sendo deixada para trás no escuro da noite, e o filho indo embora, como se aquele fosse um peso finalmente retirado de suas costas. A câmera imaginária se aproxima do rosto de Dona Alzira. A água da chuva escorria pelo seu rosto, mas não era suficiente para esconder as lágrimas verdadeiras. Ela se ajoelhou no barro, levantou as mãos para o céu e gritou: "Deus, o que eu fiz para merecer isso?" Esse foi o momento que mudou tudo, o início de uma história marcada por dor, escolhas erradas e uma redenção que ninguém poderia prever. Mas para entender como uma mãe pôde chegar a ser abandonada pelo próprio filho em plena roça, precisamos voltar no tempo. Antes daquela noite trágica, havia uma vida inteira de memórias, sacrifícios e amor incondicional. Dona Alzira nasceu e cresceu no sertão. Desde menina, aprendeu a lidar com a enxada, a cuidar das galinhas e a transformar quase nada em comida para a família. Era uma mulher de fibra, acostumada com a dureza da terra seca, mas com uma generosidade que a tornava querida por todos na comunidade. Seu marido morreu cedo e coube a ela criar o único filho, Mateus. Desde pequeno, ele era o orgulho dela. Inteligente e esperto, sempre com os olhos brilhando de sonhos maiores do que aquele pedaço de chão poderia oferecer. Ela acreditava que ele seria o futuro da família, a prova viva de que todo o seu sacrifício valia a pena. Mas o tempo, os desejos e as ambições do coração humano podem transformar o amor em mágoa e a gratidão em desprezo. Mateus cresceu, estudou, se afastou da roça e cada vez mais parecia olhar para a mãe não com orgulho, mas com vergonha. E foi nesse abismo entre gerações, entre o mundo simples da mãe e as ambições grandiosas do filho, que começou a nascer uma ferida que um dia sangraria de forma irreversível. Antes de continuarmos essa história emocionante, eu quero saber de você. De que cidade e de qual país você está assistindo essa narrativa? Escreve aí nos comentários, porque é sempre incrível ver até onde essas histórias chegam. E claro, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite agora para se inscrever e não perder nenhuma história como essa. Agora, prepare-se, porque a jornada de Dona Alzira e Mateus está apenas começando. Mateus era um garoto franzino, mas com uma inteligência que chamava a atenção de todos os professores da pequena escola rural. Enquanto os colegas se contentavam em aprender o básico, ele sempre queria mais. Fazia perguntas difíceis, lia qualquer livro que caísse em suas mãos e sonhava em sair dali para conquistar o mundo. Dona Alzira via tudo isso com orgulho. Lembrava-se de quando ele ainda era pequeno e ela o carregava no colo cantando cantigas de ninar para fazê-lo dormir em noites de fome. "Esse menino vai longe", dizia para as vizinhas, e de fato ele parecia destinado a algo maior. Mas havia também o outro lado. Mateus não gostava da roça. Sentia vergonha da pobreza, da simplicidade da mãe, do jeito caipira que ela falava. Muitas vezes evitava trazer colegas para casa com medo de zombarias. Isso feria profundamente Dona Alzira, mas ela engolia a dor em silêncio. Um episódio marcou sua infância. Na festa da escola, quando chamaram os pais para subir ao palco, Mateus hesitou em chamar a mãe.
Ela estava com um vestido velho, surrado, e um lenço na cabeça. Ele preferiu ficar sozinho no palco, olhando de lado para ela. Dona Alzira sorriu, fingiu entender, mas no fundo seu coração se partiu. Os anos passaram e o talento de Mateus abriu portas. Ele conseguiu uma bolsa de estudos para estudar na cidade grande. Foi um momento de festa para todos da comunidade, mas também de tristeza para Dona Alzira. Meu filho vai voar alto. Mas e se ele nunca mais voltar? Dizia ela às vizinhas. No dia da despedida, a cena foi agridoce. Alzira, com lágrimas nos olhos, arrumando cuidadosamente a mala improvisada, colocando uma Bíblia e uma camisa costurada à mão. Leve isso, meu filho. Sempre que olhar para ela, lembre-se da sua mãe. Mateus, já cheio de orgulho e ansiedade, respondeu rápido. Tá bom, mãe, mas lá na cidade ninguém usa essas coisas, não. Não precisa se preocupar. Ele partiu. Dona Alzira ficou. A casa parecia mais vazia, os dias mais longos. Mas em seu coração ainda havia esperança de que, mesmo distante, ele lembraria dela. 2 anos se passaram até que Mateus voltasse para a roça. Quando chegou, já não era o mesmo. O sotaque estava diferente, as roupas eram novas, o jeito era mais frio. Os vizinhos notaram imediatamente. Olha só, ele virou doutor, diziam. Dona Alzira correu para abraçá-lo, mas o filho parecia constrangido. Mãe, não precisa disso na frente de todo mundo. Ela recuou sorrindo sem jeito, mas por dentro uma pontada de dor atravessou seu peito. Naquela noite, preparou um banquete com o pouco que tinha, galinha caipira, arroz, feijão. Mateus comeu com pressa, sem elogiar nada. Depois passou a maior parte do tempo no celular, falando com amigos da cidade. O coração da mãe começava a perceber uma distância que não era só geográfica. A primeira noite de Mateus de volta à roça foi silenciosa. Dona Alzira preparou a cama dele com lençóis limpos lavados no tanque e colocou um ramo de alecrim debaixo do travesseiro, como fazia desde que ele era criança, para espantar os maus sonhos. Ela acreditava que aquele simples gesto traria paz ao sono do filho. Mas Mateus, já acostumado ao colchão macio da República Estudantil na cidade, se revirava incomodado no colchão de capim. Olhava para o teto de madeira velha, via as frestas que deixavam entrar o luar e franzia o rosto em desagrado. Na cozinha, Dona Alzira se levantava de tempos em tempos com o coração inquieto. Pegava uma vela, caminhava até a porta do quarto e abria devagar, só para ver se ele estava bem. Meu filho, será que você ainda lembra de como era feliz aqui? Murmurava baixinho, sem coragem de dizer em voz alta. Na manhã seguinte, enquanto ela tirava leite da vaca e preparava o café coado no pano, Mateus apareceu bocejando com o celular na mão. Não disse bom dia, não beijou a mãe no rosto, apenas perguntou: Mãe, aqui não pega sinal de internet direito? Aquelas palavras foram como facadas. Para ele, o que importava era estar conectado ao mundo de fora. Para ela, o mundo inteiro estava ali, naquela cozinha simples. Ela sorriu com esforço, tentando disfarçar a dor. Ah, meu filho, sinal aqui é só de Deus mesmo. Mateus revirou os olhos, e o silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer palavra dura. No sábado, a notícia da chegada de Mateus se espalhou pela comunidade. Os vizinhos começaram a aparecer, um a um, para cumprimentá-lo. Para todos eles, aquele menino que havia saído da roça e agora estudava na cidade grande era motivo de orgulho coletivo. Olha só o filho da Alzira. Virou doutor, rapaz, dizia o senhor Joaquim, o vizinho mais antigo. Dona Alzira enchia o peito de alegria, mas Mateus, constrangido, respondia de maneira fria. Ainda estou estudando, seu Joaquim. Quando ofereceram um pedaço de bolo simples de fubá, ele recusou. Quando chamaram para conversar na varanda, ele se afastou. Estava sempre olhando para o relógio, como se aquele tempo ali fosse desperdiçado. Naquele mesmo dia, houve uma pequena celebração na capela da comunidade. Dona Alzira insistiu para que Mateus fosse com ela. Ele cedeu, mas a contragosto. No caminho ela falava das memórias da infância dele, o batismo, as festas juninas, as primeiras vezes que ele ajudou no coral da igreja.
Mas ele parecia não ouvir. Dentro da capela, as pessoas o olhavam com admiração. Mas Mateus, em vez de sentir orgulho, sentia vergonha. Vergonha da simplicidade, do chão de barro batido, do povo descalço cantando com fé. Ao fim da celebração, uma criança puxou a barra da camisa dele e perguntou: "Moço, como é a cidade grande?" Mateus não respondeu. Apenas se afastou irritado. Dona Alzira percebeu e seus olhos marejaram. Pela primeira vez, ela começou a sentir que talvez o filho não pertencesse mais àquele lugar, nem a ela. Naquela noite, o silêncio era quase absoluto. A lua iluminava a varanda de madeira onde Dona Alzira se sentava, costurando a luz de uma lamparina. O vento fazia ranger as tábuas velhas da casa e os grilos cantavam ao longe. Mateus saiu do quarto e ficou parado, olhando para a mãe. Ela, com o rosto cansado, mas iluminado pela chama suave da lamparina, parecia uma pintura viva da vida simples. "Mãe, eu preciso te falar uma coisa." Ela largou a costura e olhou para ele atenta. "Fala, meu filho. O que é?" Ele respirou fundo, parecia estar reunindo coragem. Eu não gosto daqui. Nunca gostei. Essa casa, essa roça, essa vida. Eu quero algo diferente. Eu não quero ficar preso aqui, entende?" As palavras bateram nela como socos invisíveis. Ainda assim, tentou sorrir. "Eu entendo, meu filho, mas isso aqui foi tudo o que eu pude te dar. Esse chão foi o que sustentou a gente quando não tinha nada. Essa casa guardou nossas noites frias." Mateus a interrompeu. "Mas eu não quero isso para mim. Eu quero mais. Eu mereço mais." Houve um longo silêncio. Dona Alzira respirou fundo e disse apenas: "Você pode ter tudo o que quiser, Mateus, mas nunca esqueça de onde veio. Nunca esqueça quem te criou." Ele desviou o olhar incomodado e voltou para dentro da casa sem dizer mais nada. Dona Alzira ficou na varanda sozinha, com a lamparina tremendo no vento, sentindo que o filho que criou com tanto amor já estava longe, mesmo estando debaixo do mesmo teto. No dia seguinte, a tensão explodiu. Mateus, sentado à mesa, reclamava da comida. "Mãe, sempre a mesma coisa. Arroz, feijão e galinha. Na cidade, eu como coisas melhores. Isso aqui é atrasado." Dona Alzira respirou fundo. "Meu filho, é o que temos. É o que eu sempre preparei para você com amor. Amor não enche barriga, mãe. Eu quero uma vida de verdade, com dinheiro, com luxo. Não quero ficar preso nesse fim de mundo." As palavras foram duras demais. Dona Alzira baixou a cabeça com lágrimas nos olhos. Depois levantou devagar e disse com firmeza: "Mateus, o mundo pode te dar ouro, mas nada vai te dar o amor que eu te dei. Um dia você vai entender." Ele riu com sarcasmo. "Amor não paga contas, mãe." A briga terminou com ele saindo de casa, batendo a porta, enquanto ela se ajoelhava no chão da cozinha, rezando em silêncio. Contagem de palavras da cena. 9. 399. Cena. 10. O convite. Alguns dias depois, Mateus recebeu um telefonema no celular. Era um colega da faculdade, convidando-o para passar um tempo na cidade, em uma festa de formatura. Os olhos dele brilharam de imediato. Era tudo o que ele queria: escapar daquela vida simples e mergulhar no brilho da cidade grande. "Mamãe, vou embora amanhã. Não dá mais para ficar aqui." Dona Alzira gelou por dentro. "Mas, meu filho, você chegou agora." "Eu não pertenço a esse lugar, mãe. Eu nunca pertenci." Ela tentou argumentar, mas percebeu que as palavras não mudariam nada. Apenas se calou e foi arrumar a mala dele, dobrando cuidadosamente cada peça de roupa, como sempre fazia. Antes de fechar a mala, colocou escondida no fundo uma foto antiga. Mateus, criança, sorrindo no colo dela, no quintal da roça. Talvez, no fundo, ela ainda acreditasse que um dia aquele sorriso poderia trazê-lo de volta. O galo cantou longe, 3 vezes, como se quisesse avisar que o mundo ia começar sem pedir licença. A escuridão da madrugada ainda se agarrava ao telhado de telhas antigas e a geada leve se estendia sobre a horta como açúcar derramado. Dona Alzira já estava de pé desde muito antes, água aquecendo na chaleira de alumínio,
O café moído no pilão, o pão de ontem cortado em fatias e dourado numa frigideira untada com manteiga. Não era banquete, era o ritual, o que ela sempre fazia quando o filho precisava partir, mesmo quando a partida rasgava alguma coisa por dentro. Mateus desceu as escadas com passos apressados, o zíper da mala fechando com um som seco. A camiseta de marca contrastava com a parede de barro pintada de cal. Ele passou os olhos pela cozinha, sem se deter nas lembranças que a composição inteira sugeria. A toalha de mesa com flores bordadas, a caneca preferida dele, um esmalte já lascado na asa, o pano de prato com o nome Mateus, bordado em ponto cruz, feito por ela nos tempos em que ele ainda pedia história para dormir. Meu filho, tem café quentinho? Senta um pouco. Não dá, mãe. O pessoal já está chegando. Mas o sol nem nasceu. Pois é. Preciso pegar a estrada cedo, evitar trânsito. Ela puxou uma cadeira devagar, um convite silencioso. Ele não se sentou. O cheiro do café coado levantou um fio de memória que quase o segurou ali, mas ele desviou, como quem desvia de um buraco na estrada. A buzina, distante, cortou a conversa antes de começar. A luz dos faróis desenhou uma linha fina no batente da porta. Pelo menos leva um pão embrulhado. Vai que a fome bate no caminho. Não precisa, mãe. Então leva essa fotografia. Ela tirou do bolso do avental uma foto antiga. Ele, pequeno, sentado no colo dela. Os dois sujos de farinha depois de assar bolo de fubá. Isso eu não vou usar lá na cidade, mãe. Foto não é para usar. É para lembrar. Mateus pegou a foto como quem pega um papel sem importância. Olhou por um segundo e guardou no bolso de trás. Mais para encerrar o assunto do que por querer guardar a lembrança. A mala pesou de repente nas mãos de Alzira quando ela tentou ajudá-lo. Ele puxou de volta gentil, mas firme. Eu carrego, mãe. Eu sei que carrega. Só queria sentir o peso junto por um instante. A buzina soou outra vez, mais impaciente. Ele respirou curto, como quem apaga uma vela em uma única tentativa. Tchau, mãe, depois eu ligo. Deus te acompanhe, meu filho. Ela abriu os braços. Mateus encostou o rosto no ombro dela por um segundo mínimo, um contato quase protocolar. O abraço terminou antes de realmente começar. No pátio, a terra úmida marcou a sola do tênis dele com um desenho que se apagaria com o primeiro vento. O carro esperava, vidro embaçado de frio, motor ligado. Quando o portão se fechou, o rangido de ferro virou uma espécie de lamento. O carro arrancou e a poeira levantada parecia ter pressa de cobrir qualquer rastro. Alzira ficou parada, com a caneca de café ainda quente nas mãos trêmulas. O vapor subia devagar, desenhando uma espiral que ela acompanhou com os olhos, como se naquela espiral pudesse subir um pedido que Deus precisasse ouvir. Ela voltou para dentro, puxou a cadeira que ele não quis, sentou e deixou que as lágrimas caíssem sem barulho. O relógio de parede, herança do marido, tic-tac, tic-tac, lembrando que o tempo é um animal que não volta pelo mesmo caminho. Na prateleira, o rádio velho soltou uma canção de viola que falava de partida, de trem, de mãe que fica na janela esperando o apito. Ela enxugou o rosto com a barra do avental, cortou um pedaço do pão que era para ele e comeu vagarosamente, mastigando junto um punhado de lembranças. No quintal, uma galinha ciscava perto do varal e o vento mexia as roupas como se fossem gente acenando. A casa toda parecia organizada para uma despedida que não se queria admitir. Alzira levantou, foi ao quarto dele e alisou o lençol como se arrumasse um cabelo de criança. Dobrou a colcha aos pés da cama, guardou num saco a camiseta esquecida sobre a cadeira, encontrou um bilhete antigo do tempo de escola. Mãe, já volto. Te amo. O bilhete desbotado a fez sorrir com dor, como quem lembra que já soube ser feliz com coisas pequenas. Volta em paz, meu filho. E volta para mim quando der, ela sussurrou para o travesseiro. Do lado de fora, a estrada engolia o carro e o céu começava a clarear devagar. O primeiro sol bateu no terreiro e Alzira, de olhos inchados, abriu a janela para que entrasse luz. O cheiro de café ainda estava na cozinha, resistente, como um último gesto de quem ama. Ela encheu novamente a caneca e, antes de beber, murmurou: Deus,
Guarda o menino que eu trouxe ao mundo, e guarda o coração dele de esquecer quem ele é. E então bebeu, aceitando que certas partidas doem porque foram preparadas por toda uma vida. Não era só ir embora. Era levar aos poucos uma história que ela temia não caber mais no filho. A casa sem Mateus respirava de outro jeito, um ar mais lento, como se os cômodos tivessem desaprendido a abrir o peito. No primeiro dia, Dona Alzira lavou o chão inteiro, esfregando com sabão de barra até as marcas de sola desaparecerem. Não era limpeza. Era uma tentativa de desfazer o silêncio, de ouvir qualquer som que se parecesse com passos voltando. O rádio ficou ligado baixo na estação que tocava modas de viola e notícias do tempo. As vozes dos locutores iam e vinham como vizinhos à beira da cerca, mas nenhuma dizia o que ela precisava ouvir. À tarde, o sol caiu oblíquo sobre a horta. A sombra do pé de mamão atravessou a janela da cozinha e desenhou no azulejo um mapa que só ela saberia ler. As rotas do costume, os atalhos do dia. Alzira regou as plantas conversando com elas. Não por achar que elas responderiam, mas porque algumas palavras precisam existir no ar para que o coração não estoure por dentro. Falou do clima, da previsão de pouca chuva, da vontade de aprender uma receita nova para quando Mateus voltasse. E ao dizer voltar, a voz falhou como corda de viola velha. Na noite do segundo dia, um bocejo de vento percorreu o beiral e fez ranger uma madeira que, por coincidência ou sacanagem do destino, rangia exatamente no mesmo compasso da risada dele. Alzira parou no meio da cozinha, virou o rosto rápido esperando, boba, que fosse Mateus entrando com o cabelo bagunçado e a mochila num ombro só. "Mãe, olha isso aqui, fé", ele diria, mostrando qualquer bugiganga barata da cidade como se fosse uma joia. Mas tudo o que entrou foi o vento frio. Ela tirou a Bíblia da gaveta, abriu ao acaso no salmo que falava do pastor que guia pelos vales de sombra. Leu devagar como quem mastiga palavra por palavra, até sentir o salmo descer e aquecer por dentro. Depois dobrou os joelhos ao lado da cama e rezou com a fé descalça de quem aprendeu a conversar com Deus antes de aprender a assinar o próprio nome. Rezou por Mateus, por ela, pelo mundo que tantas vezes esgarça os laços que demora tanto a tecer. No terceiro dia passou roupa sem pressa, mesmo sem ter muita roupa para passar. O ferro chiava e soltava vapor, e, por um instante, o barulho pareceu o mesmo que saía da chaleira nas manhãs em que ele acordava atrasado. Ela sorriu de canto, e num impulso pegou do baú um cobertor antigo, com remendos em tom de azul. "Você sempre dizia que esse cobertor coçava, menino." Ela falou para o vazio, e o vazio respondeu com um estalo de madeira ao longe. Os vizinhos apareceram, um por vez. Dona Cida trouxe biscoitos de polvilho e conselhos que cheiravam a abraço. Seu Joaquim, com as mãos grandes e rachadas, consertou a tranca do portão e deixou um qualquer coisa grita pendurado na cerca. Mas quando iam embora, levavam consigo o barulho de conversa e deixavam outra vez o silêncio ampliado, redondo, inteiro. E era nesse silêncio que Alzira se sentava no batente da porta, olhando a estrada, como quem assiste um filme repetido, esperando um final diferente. Numa dessas noites o céu veio limpo, sem nuvem, aberto até onde a vista alcançava. As estrelas, um monte de cabeças de alfinete acesas, davam a impressão de que alguém em cima tinha esquecido de apagar as luzes. Alzira pegou a caixa onde guardava cartas velhas do marido, fotografias da infância de Mateus, bilhetes escolares. Achou um desenho rabiscado de lápis de cor, um boneco de palito com uma mulher de saia e um coração gigante no meio. Em letras tortas estava escrito: "Eu te amo, mamãe." Ela encostou o desenho no peito e chorou de mansinho, cuidando para não encharcar o papel com lágrimas, como se cada gota pudesse apagar o que restava. No quarto dia, o telefone tocou. O som cortou a casa como faca. Ela correu, o coração batendo nas orelhas. "Alô? Boa tarde, é da cooperativa. Estamos confirmando a reunião de sábado." "Ah, sim. Obrigada." Desligou com a mão trêmula e ficou parada no meio da sala, culpando-se por ter criado a esperança tão depressa.
A semana terminou, e o corpo dela entendeu que haveria outras semanas, de lavar, regar, rezar, esperar. A Alzira aprendeu os pequenos truques para enganar o relógio. Descascar mandioca bem fininho, remendar a barra de uma saia que não precisava, reorganizar a prateleira de potes por tamanho e transparência. Mas nenhum truque desmontava a pergunta que ocupava a casa como um móvel grande demais. Será que ele ainda me ama? Na varanda, antes de dormir, ela passou a mão na madeira gasta, sentindo os sulcos deixados por anos de braço apoiado ali. Olhou para a lua que parecia uma concha prateada e disse, quase rindo de si: Lua, se encontrar meu menino, diz para ele que a luz aqui de casa fica acesa. Sempre. Depois apagou a lamparina e, no escuro, ouviu a própria respiração, como quem escuta o mar dentro de uma concha. A cidade recebia Mateus com um barulho que parecia prometer que nada faltaria. Buzinas, vozes em 1000 línguas, o chiado dos ônibus, o estalo seco de copos brindando. Ele atravessou a porta do apartamento compartilhado com 2 colegas e se sentiu batizado pelo cheiro de comida pronta e desinfetante barato. Lá, ninguém sabia o nome da rua de terra onde ele crescera. Lá, ninguém imaginava uma mãe acordando às 4 para acender o fogão a lenha. Ali, a vida vinha em pacotes, aplicativo de entrega, streaming, ingresso digital. Na primeira noite, os amigos o arrastaram para uma festa. A luz de neon roxa fazia os rostos parecerem de outro planeta. A música era um pulso que batia no peito, e as pessoas dançavam como se cada passo fosse uma maneira de esquecer alguma coisa. Mateus sorriu, pediu 2 bebidas, contou de um seminário na faculdade, ouviu um elogio sobre a jaqueta nova. A cada risada, a imagem da mãe ficava mais longe, como uma fotografia que alguém vai empurrando para o fundo da gaveta. "E a família, Mateus?" perguntou uma colega num intervalo de música. Ele respondeu rápido, automático. "Minha mãe mora no interior. Vida simples, sabe? Eu praticamente me criei sozinho." As palavras saíram antes de ele medi-las. "Me criei sozinho." Ele sentiu um peso incômodo por um segundo. Viu a mão de Alzira cuidando de febre, viu o rosto dela no escuro cantando para espantar pesadelo. Mas engoliu. "Caramba, que guerreiro", disse a colega sem saber do que falava. Guerreiro. A palavra caiu bem no ouvido, como brinco novo. Ele sorriu e o incômodo foi varrido por um flash de celular e mais um gole de bebida. Nos dias seguintes, o ritmo foi de cidade que não piscava. Aula pela manhã, estágio à tarde, noitadas que se prolongavam para além do último metrô. Mateus se sentia finalmente parte de um mundo que ele sempre imaginara pertencer. Fez amizades rápidas, daquelas que nascem em filas e elevadores. Colecionou convites, fotos, likes. Comprou um relógio caro parcelado em 12 vezes porque ele merecia. E de vez em quando o silêncio entrava pelos fones entre 2 músicas, ou quando um cheiro de pão assado vinha da padaria às 6 da manhã, a imagem de Alzira voltava com nitidez. O avental com florzinhas, a unha com resto de farinha, a risada breve. Ele trocava a música, acelerava o passo, respondia uma mensagem. Qualquer coisa que empurrasse a lembrança para depois. Certo domingo, a República organizou um almoço. A mesa improvisada com cavaletes e uma tábua grande recebeu pratos coloridos, massa com molho pesto, saladas, queijos importados. Mateus foi encarregado do pão de alho e, sem pensar, amassou a manteiga com alho e sal do jeito que aprendera na roça. Uma colega provou e disse: "Nossa, isso tem gosto de casa", ele riu. Deve ser o alho. Mas por dentro, um retrato acendeu. Ele, criança, subindo num banquinho para alcançar a pia, enquanto a mãe orientava: "Mais sal, menino." O ponto é quando a colher fica de pé. O retrato doeu como sandália apertada. Ele colocou mais alho, mais salsinha, qualquer coisa para embaralhar o gosto de lembrança. Naquela noite deitado, a foto que Alzira colocara no bolso voltou à superfície. Ele atirou e ficou um tempo olhando. A imagem era simples, os 2 sorrindo com farinha no rosto. Havia uma verdade naquela simplicidade que nenhuma luz de neon conseguia reproduzir. Ele quase mandou uma mensagem: "Mãe, tô com saudade.
Quase. Em vez disso, guardou a foto na carteira atrás do cartão de crédito novo e apagou o abajur. No estágio, o chefe elogiou seu desempenho e falou em oportunidades futuras. Você tem fome, disse, como se fosse um elogio absoluto. Mateus assentiu, pensando que fome ele conhecia de outros tempos. A diferença é que aquela fome agora tinha outras roupas, outro perfume, outro nome: ambição. E como toda ambição, exigia sacrifícios. Ele passou a atender menos às ligações da roça, a responder com "depois te ligo", a marcar visitas para quando as coisas acalmarem. As coisas nunca acalmavam. Uma noite, voltando tarde, ele viu uma senhora varrendo a calçada com passos lentos, o lenço na cabeça, a mão calejada, a postura baixa. O coração dele tropeçou e, por um instante, a rua virou estrada de terra, o poste virou lamparina, a calçada virou terreiro. Ele respirou fundo, olhou para o prédio com portaria e elevador e decidiu pensar no relatório que precisava entregar. A lembrança ficou para trás, como poeira que o vento dá conta de sumir. A manhã amanheceu azul lavada, dessas que parecem prometer colheita farta. Mas a promessa ficou na cor do céu. Dona Alzira varria o terreiro quando viu Dona Cida se aproximando pelo caminho, um vestido de chita vermelho que vibrava contra o verde da paisagem. A vizinha vinha com um saco de farinha numa mão e um pote de doce de abóbora na outra. O tipo de visita que chega com doçura e sustância ao mesmo tempo. Alzira, minha flor, trouxe um mimo. A abóbora estava no ponto e eu pensei, isso no pãozinho da Alzira vai virar alegria. Ô Cida, você e suas artes. Entra, mulher. Sentaram-se à mesa e a cozinha encheu-se do som das duas vozes que aprenderam a se ouvir ao longo de anos de partilha. Dona Cida observou a casa com o olhar prático de quem enxerga o que não foi dito. Viu a cadeira vazia encostada demais na mesa, viu a caneca de esmalte separada das outras, viu o pano de prato bordado com o Mateus por cima dos demais. Suspirou baixo, um suspiro que não queria ser ouvido, mas foi. E o menino? Alzira tentou sorrir pelo canto da boca, mas o sorriso não subiu até os olhos. Tá bem, na correria. A cidade é grande, né? É grande, mas o coração das mães é maior. Maior e bobo, Cida. Bobo não, teimoso. Teima em amar mesmo quando o outro acha que não precisa. É a teimosia mais bonita que existe. Ficaram um tempo em silêncio, como quem deixa o outro respirar por dentro. Cida abriu o pote do doce, o cheiro subiu tirando o peso do ar. Alzira cortou 2 pedaços de pão, passou o doce generoso e as duas comeram como quem celebra uma pequena vitória do açúcar sobre as amarguras do dia. Sabe, Cida, às vezes eu penso que criei o Mateus para o mundo e esqueci de criar o mundo para ele voltar. Quem cria para o amor nunca perde, Alzira. Às vezes demora, mas o caminho ensina o que a gente não consegue. E se o caminho ensinar o contrário? Aí Deus repete a lição. Ele tem dessas paciências que a gente não tem. Riram, e o riso quebrou um pouco o gelo da cozinha. Cida contou novidades da comunidade. A filha de Zefa, que ia casar, a chuva que prometia para a semana, a cooperativa pensando em fazer compra coletiva de semente. Falou também do boato de que o preço do adubo subiria. É bom a gente se preparar, disse, e o tom prático devolveu às duas a sensação de que, apesar de tudo, havia luta que dependia de mãos humanas. Antes de ir embora, Cida segurou as mãos de Alzira por cima da mesa, mãos que conheciam os mesmos calos, as mesmas linhas de luta. Se a tristeza apertar, você me chama. Se a conta sobrar, a gente reparte. Se a fé fraquejar, a minha empresta um pouco para a sua. É assim que a gente vai, comadre. Obrigada, Cida. Às vezes, quando eu choro, tenho vergonha de mim. Vergonha de quê, mulher? Quem chora rega a coragem. E coragem precisa de água para não quebrar. Na porta, se despediram com 3 abraços, um para cada canto da saudade, o que foi, o que é, o que será. Cida se afastou pela estradinha, e Alzira ficou olhando até a chita vermelha virar ponto na paisagem. Depois entrou, lavou as xícaras, guardou o pote vazio para devolver com bolo. Olhou a cadeira vazia e
e não chorou. Em vez disso, pegou lápis e papel e escreveu uma carta para Mateus. Palavras simples, como quem coloca pão numa sacola. Filho, espero que você esteja se alimentando direitinho. Aqui vai tudo bem, graças a Deus. A horta resistiu e Dona Cida trouxe doce. Quando der, me liga. Nem que seja para eu ouvir tua respiração. Um beijo no teu coração. Mãe. Dobrou a carta, guardou numa caixa com outras não enviadas, porque ninguém mais lia cartas, diziam. Mas só o gesto de escrever já acalmou as mãos que tocavam o mundo. À tarde, uma nuvem fechou o céu. Caiu uma chuva breve, grossa, cheirosa. Alzira estendeu o rosto para os pingos e, por um instante, teve certeza de que o mundo inteiro ainda sabia molhar a terra na hora certa. E se a terra lembrava, talvez os filhos também lembrassem. A seca chegou com uma teimosia antiga. O milho que prometia encher o paiol parou no meio do caminho. Espigas murchas, palhas quebradiças. A vaca, velha companheira de todos os amanheceres, perdeu o brilho do olhar e ruminava devagar, como se cada movimento fosse dívida e cansaço. A conta do armazém não fechava mais com os trocados guardados no pote de vidro sobre a geladeira. E havia ainda a bomba d'água que fazia um barulho estranho, o tipo de barulho que antecede silêncio. E silêncio, em bomba d'água, quer dizer sede. Dona Alzira tentou de tudo, falou com o homem do remédio do gado e pediu prazo. Vendeu 2 galinhas, ajeitou a cerca sozinha, tirou leite com paciência extra para ver se a vaca respondia ao carinho. Mas havia limites que nem o amor atravessa de primeira. Numa tarde de calor que parecia subir do chão, ela sentou na sombra do pé de goiaba, pegou o telefone, aparelho simples com a tela riscada, e ficou olhando para o nome Mateus na agenda como quem encara um charco antes de atravessar. Discou. O coração subiu para a garganta como um susto. Chamou 1 vez, 2, 3. Na 4ª, ele atendeu. A voz dele vinha com eco de lugar fechado, talvez um corredor, talvez um elevador. Mãe? Tô entrando numa reunião. Fala rápido. Meu filho, eu... Ela respirou. Tentou organizar a frase como quem ajeita fios em pano de tear. Eu tô precisando de uma ajuda. A vaca tá ruim, a bomba tá quase parando e a colheita não deu. Se você pudesse... Do outro lado, um suspiro impaciente. Mãe, eu já falei que essas coisas da roça, eu não tenho como. Aqui é tudo corrido. Eu tô numa fase importante, não dá para resolver isso agora. Eu entendo que você tá ocupado, meu filho. É só um empréstimo. Quando a chuva vier e a horta melhorar, eu te devolvo. Nem que seja de pouquinho em pouquinho. Não é questão de devolver. É que eu tenho prioridades, eu tenho contas, tenho um curso que vou pagar, tem a viagem da turma. Viagem? A palavra caiu do outro lado como pedra em água rasa. Ah, sim. Claro. Só pensei que, desse tanto que eu já rezei para sua vida andar, talvez você pudesse... Mãe, pelo amor de Deus, você acha que eu não tenho problema? Toda vez é isso. Eu não sou banco. O silêncio que veio depois não foi falta de palavra. Foi excesso de tudo o que fica entalado quando 2 vidas deixam de falar a mesma língua. Alzira encostou a cabeça no tronco da goiabeira. O cheiro da casca trouxe uma lembrança boa de infância. Bolo de goiaba com açúcar queimado, e a lembrança, em vez de aliviar, aumentou a dor. Tá bom, meu filho. Me desculpa por incomodar. Fica com Deus. Mãe, ele ainda disse, mas era tarde. A ligação caiu. Ou foi desligada, ninguém saberia dizer ao certo, nem precisaria. O que Alzira soube foi que o barulho do desligar ecoou pela roça como tambores vazios. Ela ficou ali por um tempo, olhando para as mãos. Mãos que casaram sem aliança, que enterraram marido cedo, que levantaram menino e parede e cerca. Mãos que agora tremiam sem ter onde se apoiar. Levantou devagar. Entrou em casa, tirou do pote de vidro os últimos trocados e contou em voz alta como quem chama pela coragem. 1, 2, 3, 4... Não dava. Não dava para o remédio, não dava para a bomba, mal dava para o sal.
Abriu a gaveta, pegou a caixa de costura e, num gesto quase infantil, pensou em vender o que tinha ali. Botões de todas as cores, linhas, agulhas, elásticos. Riu sozinha do absurdo e guardou tudo de volta, com um carinho que se reserva a coisas que nos fizeram companhia. No fim da tarde foi até a venda do seu Jonas. Pediu fiado mais uma vez. O homem coçou o bigode, olhou o caderno, olhou para ela. Alzira, você sempre pagou certinho. Eu vou anotar mais esse. Mas a senhora sabe... Sei, Jonas. Quando a chuva vier, eu acerto com você. Deus não vai falhar agora. Deus nunca falha, não. Quem falha é a gente, às vezes. Pois então me empresta também um pouco de fé, que hoje a minha ficou curta. Ele sorriu de canto e separou o que ela pediu. Quando Alzira saiu, a luz do entardecer já abraçava o casario, e as sombras cresciam como quem quer proteger o que não pode resolver. Em casa, ela cuidou da vaca com capricho delicado, lavou o balde, falou baixinho ao ouvido do animal, prometeu que tudo ia ficar bem. Quando terminou, lavou o rosto no tanque e viu no espelho d'água uma mulher com olhos de quem segurou o mundo no braço por tempo demais. A lágrima que caiu se misturou à água do tanque e ninguém no mundo saberia dizer qual era qual. Sentou-se na cama e, antes que a noite fechasse completamente, tirou debaixo do colchão a foto do menino sorrindo no colo dela. Sabe, Mateus, eu não preciso do teu dinheiro. Eu preciso de você dizendo, vai ficar tudo bem, mãe. Mas eu já entendi que, por agora, quem tem que dizer isso para mim sou eu mesma. Guardou a foto, acendeu a lamparina e, sob a luz tremeluzente, anotou num caderno. Amanhã falar com o técnico da bomba, ver remédio alternativo para a vaca, pedir a dona Cida para me ensinar a receita de ração caseira, continuar. E quando apagou a chama, o escuro veio sem medo, não porque a dor tivesse passado, mas porque ela descobriu que a dor também aprende a dormir quando a gente promete que vai acordar para mais um dia. O amanhecer trouxe um céu pálido, quase branco, como lençol esquecido no varal. O friozinho cortava a pele, mas o trabalho chamava do mesmo jeito de sempre, com a voz sem fantasia do cotidiano. Dona Alzira acordou antes do primeiro trinado dos pássaros. Esquentou a água, passou um café preto e forte e bebeu sem açúcar. A doçura naquele dia seria feita de coragem. Pegou a chave inglesa, a fita veda-rosca e foi até o poço para conversar com a bomba como quem conversa com um bicho teimoso. Vamos lá, minha velha. Mais um pouco. A gente ainda não terminou a conversa, sussurrou, ajoelhando-se na borda cimentada. O motor respondeu com um ronco intermitente, um pigarro metálico. Alzira abriu a caixa de proteção, ajustou o parafuso, bateu de leve com o cabo da ferramenta, torceu fiação e rezou de olhos abertos. A água subiu um fio. Ela sorriu, vitória de quem acostumou a celebrar o que a vida dá, de migalha em migalha. Encheu 2 baldes, levou até o coxo da vaca doente. A carinha dela parecia pedir desculpa por não estar correspondendo e passou a mão no pelo áspero da testa. Força, meu bem. Quem sabe hoje a gente melhora. A vaca respondeu com um mugido baixo, quase um suspiro. Alzira preparou uma ração improvisada. Farelo, um resto de milho, sal mineral emprestado de Dona Cida. Mexeu com colher de pau, provou com a ponta da língua para sentir o equilíbrio. Lembrou-se do menino provando massa de bolo com o mesmo gesto e o coração embrulhou. Mas como quem dobra roupa e guarda no armário, ela dobrou a lembrança e voltou ao tempo presente. No quintal, as galinhas ciscavam a terra dura. Uma delas subiu ao degrau da cozinha, inclinou a cabeça e pareceu perguntar por que a alegria tinha demorado. Alzira riu sozinha, ajeitou o lenço no cabelo e palitou com cuidado a espiga que não vingara. A seca deixara grãos como dentes falhados. Era pouco, mas o pouco teria de ser suficiente, ao menos por mais um dia. O corpo dela, que conhecia o idioma das dores, começou a falar alto à tarde. Uma fisgada no braço, uma pressão na nuca, um cansaço como lama, que puxa devagar o passo de quem tenta andar na beira do rio depois da cheia. A bomba voltou a engasgar. Alzira respirou fundo, tateou os próprios limites, ignorou-os
e, por teimosia, insistiu mais uma vez. Uma faísca nervosa saltou do contato. Ela recuou e, não sabendo se ria da ousadia ou chorava da impotência, escolheu o meio-termo, fechou os olhos e repetiu baixinho o salmo favorito. Dona Cida apareceu com a pontualidade das boas notícias que a vida não ousa atrasar por medo de desistirmos. Mulher, você já almoçou? Almocei sim, arrozinho com ovo, tá bom demais. Tá nada. Trouxe aqui um restinho do guisado e umas bananas. E trouxe também o Zé Pequeno, que sabe de elétrica melhor que padre sabe de latim. Zé Pequeno, que de pequeno só tinha o apelido, abriu a caixa da bomba, observou, assobiou, mexeu em fios e, com o respeito de quem mexe em assombração, disse: Vai aguentar mais uns dias se a senhora não exigir demais, mas precisa trocar a peça. E peça custa, né? Custa sim, Zé, mas Deus há de aprontar um jeito. Obrigada, viu? A gente vai dando um tranco até a sorte pegar no tranco também, ele respondeu, sem filosofia, mas com verdade. No fim da tarde, Alzira sentou na sombra do pé de goiaba. A vaca, um pouco mais ereta, mastigava devagar, e isso bastou para que a esperança acordasse. Do lado de dentro, a casa arrumada, a mesa limpa, a caneca de esmalte ao alcance. Do lado de fora, a estrada vazia, um sopro de vento. No bolso do avental, a foto de Mateus. Ela passou o dedo sobre o sorriso do menino como quem toca um santo de devoção. Meu filho, hoje eu não vou te ligar. Hoje eu vou cuidar de mim. Quando você quiser me ouvir, meu coração ainda vai falar de você, disse sem testemunhas. À noite, a lua vazou pelas frestas da janela e fez retângulos de prata no chão do quarto. O corpo cansado pesou no colchão como feixe de lenha, mas a mente encontrou um descanso que há dias não provava. O último pensamento foi uma mistura de barulho de bomba funcionando e de risada de criança. Ambos promessas de que a vida, quando quer, lembra da gente. Na cidade, a semana de Mateus foi um carrossel em velocidade máxima. O professor do estágio entregou um relatório com anotações à margem. Preciso do seu olhar nisso. Ótima intuição aqui. Há futuro para você. O chefe do chefe, criatura rara, vista apenas em andares altos, desceu para uma reunião e, com um aperto de mão firme, disse: Gosto de quem morde a tarefa. Essa frase virou medalha invisível no peito de Mateus. Ele sorriu no espelho do elevador, ajeitou a jaqueta, sentiu-se à beira de um degrau importante. Na noite de quinta, veio a mensagem que parecia convite do destino. Parabéns, você foi selecionado para a imersão executiva na capital. 3 dias de workshops, networking, portas que não se abrem sozinhas. Havia um custo, sempre há. Mas o parcelamento esticava o valor em prestações que o futuro se encarregaria de pagar. Os amigos celebraram, os colegas invejaram, as redes sociais bateram palmas. Ele tirou uma foto da tela com a mensagem aberta, postou com um emoji de foguete, colecionou corações. No bar, a luz amarela amaciava os rostos. A música fazia o fundo perfeito para conversas ambiciosas. Cara, esse programa muda carreiras, disse um colega. E abre contatos que a gente não compra, completou outro. Você merece, Mateus. Sempre correu atrás. Ele sorriu como quem confirma uma identidade que escolheu. No meio do brinde, a foto na carteira escorregou quando ele puxou um cartão. Caiu sobre o balcão. A moça ao lado pegou. Que foto bonita. É sua mãe? É. Parece que vocês estavam fazendo bagunça na cozinha. A gente tinha essa mania de brincar com farinha quando fazia bolo de fubá. Isso tem gosto de casa. A frase, repetida por outra boca em outro dia, atravessou a barreira. Por segundos, o bar desapareceu. Ele viu a cozinha de cal, a lamparina, o rádio velho, e sentiu um cheiro impossível de sentir ali. Café passado no pano. Voltou a si, guardou a foto depressa, quase com vergonha da ternura. Bora brindar de novo, disse alto, para espantar o fantasma. Na madrugada, no quarto escuro, a mensagem da imersão brilhava como vagalume no celular. Ele rolou para o lado e abriu a conversa antiga com a mãe. As últimas mensagens eram dela. Boa noite, filho. Deus te abençoe. Passei o dia arrumando a horta. Se chover, o milho se anima.
Ele não respondia há dias. Sentiu um ponto de culpa latejando. Abriu a câmera, mirou o próprio rosto, cansado, mas vencedor, e quase gravou um vídeo. Mãe, fui selecionado. Quase. Em vez disso, escreveu: depois te ligo. Não enviou. Apagou. No dia seguinte, no elevador, 2 colegas falavam sobre família. Um dizia da mãe doente, o outro do pai que ainda capinava um pedaço de terra na cidade vizinha. Riram de ternura, não de deboche. Tem hora que dá vergonha de a gente ter vergonha deles, comentou o primeiro. A frase ficou ecoando em Mateus como um sino. Enfiou as mãos no bolso, prendeu a respiração, saiu no andar sem dizer nada. No café, a moça do caixa tinha as mãos rachadas de sabão. Ele lembrou das mãos de Alzira, a mesma geografia de esforço. Pagou e saiu depressa, como quem foge do espelho. À tarde, o professor o chamou. Parabéns pela imersão. Só não esqueça, subir às vezes dá vertigem. Olhe de vez em quando para baixo, para lembrar onde é o chão. Pode deixar, professor, respondeu meio rindo. Não é conselho de velho, é técnica de alpinista. No fim do expediente, a cidade ofereceu a Mateus um pôr-do-sol de vidro. O reflexo laranja quebrando nos prédios espelhados. Ele fotografou, postou com uma frase motivacional qualquer. Voltando para casa, passou por uma praça onde uma senhora vendia bolos caseiros. Bolo de fubá com erva doce, dizia a plaquinha torta. Ele comprou um pedaço. O primeiro bocado foi pura infância. O segundo trouxe um incômodo. O terceiro veio com uma lembrança afiada. Mais sal, menino, até a colher ficar de pé. Jogou o resto no lixo com raiva de si, como se pudesse apagar a memória pela boca. Na madrugada, o celular vibrou com alerta de previsão do tempo. Frente fria intensa chegando ao interior. Risco de tempestade. Ele leu sem conectar as 2 pontas da vida. Virou para o lado. Dormiu. E sonhou com água demais caindo do céu sobre uma casa que teimosamente continuava acesa por dentro. O sábado veio carregado de nuvens que corriam baixo, como se tivessem pressa de chegar a algum lugar. Mateus acordou com vontade de provar para si mesmo que as contas com o passado estavam pagas. Vou na roça, resolvo umas coisas e volto ainda hoje. Fecho esse ciclo. Falou para si como quem agenda uma reunião. Pôs uma camisa que considerava neutra, nada de marca ostensiva. Calçou um tênis velho de propósito, como se o disfarce pudesse enganar o coração dos outros. Pegou o ônibus até a rodoviária, alugou uma caminhonete e seguiu pela estrada conhecida da infância. Cada curva trazia um flash. A escola com o muro baixo, a venda de seu Jonas, o campinho onde chutou latas e sonhos. Ao chegar, viu a casa parada no tempo, mas não parada na vida. Havia roupas no varal, a fumaça da lenha subindo, a horta remendada com garrafa PET cortada virando borda de canteiro. Dona Alzira, de costas, mexia um tacho no fogão do lado de fora. O silêncio que antecede o cumprimento sempre diz mais do que o cumprimento. Ele respirou fundo. Mãe. Ela virou devagar. O rosto abriu primeiro os olhos, depois a boca, por fim o abraço. Meu filho. Dessa vez, ele não se esquivou, mas o corpo ficou quieto dentro do abraço, como madeira que não absorve cheiro. Fiz um angu com couve e torresmo. Sei que você gosta. Tô sem fome, mãe. Vim só para ver umas coisas. Tenho compromisso à noite. Sentaram-se à mesa. O rádio tocava uma moda antiga sobre um filho que vai embora. A coincidência fez os 2 sorrirem de canto, mas ninguém comentou. Alzira perguntou do trabalho. Ele respondeu com frases prontas, lugares comuns de quem não quer que a conversa crie raiz. Ela falou do poço, da bomba, da vaca. Ele ameaçou se levantar. Calma, meu filho. Senta um pouquinho, só um pouquinho. Mãe, não posso demorar. Eu vim aqui porque... Ele hesitou. Porque achei que era justo te dizer que vou viajar para um curso importante. Que bonito, filho. Deus te abra. Então, eu não vou poder ajudar com a bomba agora. Depois que eu voltar, vejo o que faço. Ela assentiu, a cabeça aceitando, o coração mastigando a notícia sem dentes. Do lado de fora, o céu escureceu um tom.
O vento passou pelos varais e fez as roupas dançarem como gente. A galinha pulou o degrau da cozinha e ciscou ao lado do tênis caro de Mateus, sujando com poeira e palha. Ele afastou o pé com impaciência. Essas galinhas soltas, mãe, sujam tudo. Isso aqui parece muito... Ele ia dizer atrasado, mas segurou. Muito bagunça. Bagunça é vida se arrumando, meu filho. Alzira levou-o até o poço. Mostrou a bomba, explicou o que o Zé Pequeno tinha dito. Ele ouviu pela metade, medindo custos, somando parcelas, subtraindo paciência. Mas isso aqui precisava de manutenção há tempos. Não dá para deixar chegar nesse ponto. Eu sei, a gente vai empurrando até onde dá. Empurrar não é estratégia, é atraso. A palavra saiu sem filtro, como pedra. O rosto de Alzira comprimiu um músculo de dor e orgulho. Sei não. Só sei que eu empurrei a vida até aqui carregando você no colo, e deu certo. O silêncio que veio depois foi cheio de palavras que nenhum dos dois queria ouvir. Dentro de casa, a foto deles, a do bolo de fubá, estava na prateleira. Mateus a reconheceu. Pegou-a na mão com pressa de devolvê-la como se queimasse. Mãe, não precisa deixar isso tão à vista. Por quê? Se alguém vier e ver. E ver o quê? Que eu te amo? Ele colocou a foto de volta com um gesto que parecia de arrumação, mas era de fuga. A tarde virou tarde escura. As primeiras gotas bateram no telhado com pressa. O vento empurrou a porta da sala. A janela gemeu. Vai chover forte, disse Alzira, experiente. Melhor eu ir então. Agora, com esse tempo, se eu ficar, perco a viagem. E se você for, perde aqui. Ele desviou os olhos. A tempestade chamou o trovão como quem chama por reforço. O barulho foi desses que fazem a gente lembrar da pequenez. Alzira correu para dentro, pegou toalhas, colocou vasilhas nos cantos onde a água insistia em entrar. Me ajuda aqui, Mateus. Ele hesitou, depois ajudou de má vontade, segurando uma janela que batia, colocando uma cadeira como escora, sem se comprometer com o gesto. Quando a urgência baixou, ele pegou a mala pequena. Mãe, eu vou aproveitar a trégua. A estrada vai encher. Fica, pelo menos hoje fica. Eu não posso. E assim, sem grito, sem cena, sem palavra grande, a visita virou julgamento, e o julgamento virou sentença. A de que cada um continuaria no seu tempo até que o tempo decidisse se ainda havia um nós. A chuva apertou como quem aperta um nó. O céu ruiu em água e a estrada virou um corpo de barro com veias escorrendo. Mateus ligou o motor da caminhonete. O som do motor foi um conforto técnico no meio do caos. O limpador de para-brisa trabalhava no ritmo máximo, mas parecia sempre atrasado um segundo em relação às gotas. No retrovisor, ele viu a casa diminuindo e, maior do que a casa, a silhueta da mãe na varanda, braços cruzados, lenço apertado na cabeça, tentando não tremer. É melhor eu ir antes que fique impossível, repetia para si, como mantra que justifica. A roda da caminhonete patinou na primeira subida. Ele engatou uma marcha mais baixa, a mão firme como se o volante fosse uma certeza. A chuva, às vezes, é um juiz que não aceita argumentos. Uma poça funda pegou a roda direita e atirou lama no paralama com raiva. Ele xingou baixo, não a lama, mas a parte de si que ainda hesitava. No rádio, a previsão do tempo confirmava o óbvio. Tempestade severa no interior, alagamentos pontuais evitem deslocamentos. Ele riu sozinho da ironia de estar justamente em deslocamento. O farol recortava o cortinado de água e os raios tornavam o mundo estroboscópico. Clarão, escuro, clarão, escuro. No clarão, o rosto de Alzira no retrovisor. No escuro, o curso na capital. Clarão, as mãos dela lavando seus joelhos ralados quando criança. Escuro, o chefe apertando sua mão. A estrada fez uma curva traiçoeira e um galho grosso caído obrigou-o a parar. O coração acelerou do tipo que sente gosto de ferro na boca. Ele desceu, encharcou o tênis caro de água barrenta, tentou arrastar o galho para a beira. O tronco resistiu. Um trovão estourou perto, desses que a gente sente no osso do ouvido. Ele voltou para a cabine, respirou e injetou coragem com racionalização.
É só uma árvore. É só chuva. É só hoje. Enquanto forçava o motor para passar por cima da borda do atalho improvisado, um pensamento, desses que se infiltram como água em fresta, entrou. E se a casa destelhar? E se a bomba parar de vez? E se a vaca... Ele negou o pensamento com o mesmo gesto com que fechou a janela. Mas a imagem insistiu. Dona Alzira sozinha, segurando o telhado com as mãos, pequena diante do vento. Um clarão iluminou a estrada inteira, e por um segundo mostrou a figura de um homem de bicicleta tentando se proteger sob uma árvore. Mateus parou e gritou pela janela. Não fica aí! É perigoso! O homem não ouviu. Ou ouviu e não acreditou. O raio estalou no alto do morro, longe o suficiente para não ferir, perto o bastante para ensinar respeito. Mateus acelerou. Queria sair dali, da estrada, do clima, da dúvida. No alto de uma ladeira, ele freou. Um movimento involuntário o fez olhar de novo para o retrovisor. O vidro traseiro estava coberto de gotas gordas que distorciam tudo como lente defeituosa. Mas, por baixo da distorção, ainda era possível reconhecer a casa. E maior que a casa, o lenço da mãe. Ele fechou os olhos um segundo, o segundo mais longo daquela estrada, e viu com nitidez que não cabia no tempo a primeira vez em que ela o ensinou a amarrar os cadarços. Cruza, passa por baixo, puxa as orelhas do coelho. O nó naquela época parecia impossível. Hoje também. O motor roncou como se perguntasse se iam ou ficavam. Dentro do peito, duas escolhas se empurravam. Ele falou em voz alta para dar peso. Eu vou. Eu preciso ir. Mas a frase retornou do para-brisa como devolução de eco. Eu preciso voltar. Virou o volante. O pneu cantou no barro. O carro deu um pulo de lado. O coração de Mateus foi junto. Ele controlou, respirou fundo e, com uma força que parecia vir de antes dele, apontou a caminhonete de volta para a casa. A chuva não diminuiu, por teimosia ou por lição, e cada metro do retorno foi uma negociação com o medo e com a humildade. Quando entrou no terreiro, a cena era uma coreografia de urgência. Dona Alzira segurava a janela da sala com um cabo de vassoura como escora. Um balde já transbordava no canto. A água passava pela porta como língua. Ele desligou o motor e correu. Mãe. Ela olhou surpresa de um susto bom. Não houve discurso, houve trabalho. Ele subiu no banco, pregou uma tábua, segurou a telha com o corpo, improvisou uma calha com folha de zinco. Ela correu com panos, trocou os baldes, varreu a água para fora. Em 5 minutos eram 2 contra o clima. E por 5 minutos isso foi suficiente. No meio da correria, as mãos dos dois se encontraram no mesmo pano encharcado. Foi um toque breve, mas cheio de qualquer coisa que, na falta de palavra melhor, chamamos de verdade. Obrigado por ter voltado, ela disse, sem olhar para ele, como quem não quer deixar a gratidão virar sermão. Eu não consegui ir, ele respondeu, e a frase era confissão e alívio. A tempestade continuou por horas, mas a casa ficou de pé. Quando a chuva virou chuvisco e a noite aceitou ser noite, eles sentaram na beira da cama, os pés descalços em chão úmido. Mateus passou a mão no cabelo, deixou cair uma risada curta, dessas que são metade raiva, metade alívio. Mãe, desculpa. A gente fala disso de manhã. Agora descansa. O domingo amanheceu com um cheiro de terra lavada que dava vontade de respirar mais fundo. Os passarinhos abusados voltaram ao trabalho com uma alegria que parecia desrespeito à noite anterior. A casa de Dona Alzira tinha marcas da batalha. Panos encharcados no varal, uma telha trincada apoiada junto à parede, a mesa arrastada alguns centímetros para longe da goteira. Mas estava de pé, e isso bastava para que o café tivesse gosto de milagre. Mateus acordou com o corpo doído como se tivesse capinado a vida inteira na véspera. Sentou na cama e viu o quarto. Nada ali era novo, nada ali era seu. E ainda assim, tudo tinha a marca de algo que o reconhecia. O travesseiro com cheiro de sabão neutro, a colcha com remendo azul, a janela que dava para o pé de goiaba. Uma paz sem algoritmo atravessou o peito.
Na cozinha, Dona Alzira já tinha acendido o fogão a lenha. A chaleira chiava, e o cheiro do café, mais uma vez, fez o tempo parecer obediente. Bom dia, mãe. Bom dia, meu filho. Ele hesitou, depois abraçou. Foi um abraço de corpo todo, sem cálculo, sem relógio. Obrigada por ter voltado ontem. Eu fiquei com medo de você estar só. Eu fiquei, mas não fiquei. Deus mora num canto dessa casa. Quando eu falo sozinha, não é sozinha. Ele sorriu, entre a fé da mãe e a sua falta de jeito com as coisas sagradas. Sentaram-se à mesa. O pão era de ontem, mas a manteiga estava generosa. Ele comeu em silêncio grato. A cada mordida, uma palavra queria sair. Ela esperou. Mães têm a perícia de pescador paciente. Lançam a linha e aguardam o peixe da confissão. Mãe, eu tenho vergonha. Vergonha de quê, menino? De você. Da roça. De mim quando tô aqui. A frase bateu e voltou como onda. Alzira respirou fundo. Vergonha é roupa que não serve, meu filho. Incomoda até a gente tirar. Mas tem coisa que a gente não pode tirar sem ficar nu demais. Eu sei. Às vezes eu penso que, para crescer, eu precisei te diminuir dentro de mim. E agora eu não sei como aumentar você de novo. Não precisa me aumentar. Eu não sou medida. Só não me apaga. As palavras vieram como água boa, encontrando o caminho entre pedras. Eu fui duro contigo no telefone. Foi. E doeu. Mas eu sobrevivi. O que me mata não é a tua dureza, é te perder sem chance de procurar. Eu vou arrumar a bomba. Hoje, vou ligar para o Zé Pequeno. Vou comprar a peça. Se der, faz. Se não der, não mente para você para me agradar. Eu prefiro um não posso agora verdadeiro do que um posso que não vem. Ele concordou com a cabeça, como aluno que aprende uma matéria que a escola não dá. E a tua viagem? Eu posso ir amanhã, ou mês que vem, ou nunca, não sei. Vai quando puder ir em paz, porque ir com culpa é como viajar com mala cheia de pedra. A viagem vira punição. Mãe, você sempre fala bonito. Não falo, não. Eu só falo devagar. Depois do café, foram ao poço. O sol tinha vencido a timidez e brilhava com a arrogância dos dias limpos. Zé Pequeno apareceu como quem sabe a hora de ser necessário. Trouxe a peça. Achei uma usada em bom estado. Vai quebrar um galho. Quanto foi? Perguntou Mateus. Depois a gente acerta, disse Zé, olhando mais para a Alzira do que para ele. Não. Eu faço questão de pagar agora. Então tá, mas sem juros de cidade. Riram. Mateus tirou o cartão, lembrou que ali não havia máquina. Zé coçou a cabeça. Dinheiro de verdade serve, doutor. Doutor. A palavra, na boca do homem simples, veio sem ironia. Mateus corou. Procurou na carteira, no bolso, na mochila. Tinha pouco em espécie. Nunca precisara. Alzira entrou, voltou com o pote de vidro. Despejou as notas moles, as moedas falantes. Aqui tem uma parte. O resto, quando o menino voltar da cidade. Eu resolvo, mãe, disse Mateus firme, mesmo sem saber como. Zé trocou a peça, testou, bateu com a chave inglesa, ouviu o ronco virar canto. A água veio cheia, generosa. Os três sorriram. A vaca bebeu, e houve alegria dessas silenciosas que sabem ser discretas. No fim da manhã, Mateus foi à venda do seu Jonas. Pagou parte da conta, prometeu o restante em 2 semanas. O homem olhou-o com respeito novo, não pelo dinheiro, mas pelo gesto. Quando o filho olha para a mãe com olho de homem que sabe, o mundo melhora 1 centímetro, disse, entregando o troco. Na volta, Mateus caminhou devagar pela estrada de terra. O vento batia nas folhas de cana, e o som era o mesmo que embalou sua infância. Ele parou, fechou os olhos e ouviu. Sem pressa. Pela primeira vez em muito tempo, não quis estar em nenhum outro lugar. À tarde ajudou a consertar a cerca, martelando com a força certa, nem raiva, nem displicência. Alzira cozinhou feijão com costelinha, temperou a couve, assou um bolo de fubá, porque sim. Quando a tarde se deitou no terreiro, os dois se sentaram na varanda. Sabe, mãe, talvez eu tenha sido cruel porque tive medo de que, se eu fosse gentil,
eu ficasse preso aqui. Gentileza não é corrente, é chave. Chave. Abre porta por dentro da gente. Ele riu com os olhos. Posso ficar hoje? Pode ficar o tempo que quiser. A casa não tem cadeado. A noite chegou sem tumulto. O céu abriu-se numa cúpula estrelada que fazia cócegas na alma. O rádio tocou baixo. A bomba do poço roncou constante, como o coração que encontra o compasso. Mateus olhou para a foto na prateleira e, desta vez, não desviou. Pegou-a, limpou o vidro com a barra da camisa e devolveu-a ao lugar com cuidado. No canto do olho, Alzira fingiu não ver para não assustar o gesto. Antes de dormir, ele mandou uma mensagem. Professor, tive um imprevisto. Vou adiar a imersão para a próxima turma. O professor respondeu em minutos. Boa decisão é a que você consegue sustentar em pé. Nos vemos segunda. Mateus, enfim, dormiu sem ser perseguido por Neon nem por culpa. Dormiu com um cheiro de lenha no cabelo e a certeza, ainda que miúda, de que o caminho de volta não era derrota. Era direção. O sol escorria pelo terreiro em lâminas douradas, quando Mateus chamou pela mãe no quintal. Dona Alzira estava ajoelhada perto do canteiro de Cebolinha, replantando brotos com a paciência de quem escreve cartas na terra. O cheiro de mato cortado flutuava leve, e um sabiá preencheu o silêncio com um canto que parecia convocar coragem. Mãe, a senhora tem 1 minuto? A voz dele saiu baixa, como se não quisesse assustar o momento. Para filho, eu tenho mais que minuto. Tenho o tempo todo, disse ela sem se levantar. Mateus se aproximou. Sentou-se no banco de madeira que o pai havia feito no ano de seca braba. Passou as mãos no bolso, procurando palavras como quem procura uma chave que não sabe onde perdeu. Ontem, quando a chuva veio, foi como se eu visse a minha cabeça do lado de fora. Eu me vi indo embora. Me vi deixando a senhora sozinha. Eu me vi pequeno. Todo mundo fica pequeno na frente do medo, respondeu Alzira, plantando outro broto. Mas o medo também obedece a quem aprende a falar com ele. Eu quis te impressionar, mãe. Quis mostrar que virei alguém. E para isso, tentei esconder de mim o lugar de onde eu vim. E a senhora estava no caminho desse esconderijo. É feio dizer isso, mas é o que é. Feio é mentir para dentro da gente, meu filho. Dizer a verdade é o começo de lavar os pés para entrar na sala da vida. Ele respirou fundo. Os olhos umedeceram, mas não eram lágrimas de derrota. Pareciam água que afrouxa nó. Me perdoa. Alzira então suspendeu o corpo. Limpou a mão no avental e pôs a palma aberta no rosto do filho, como quem mede febre de menino. Perdão é pão quente. A gente não pergunta se quer. A gente dá. Toma. Come com calma. Eu vou ficar, pelo tempo que precisar. Vou ajeitar o que tiver que ajeitar. E se um dia eu for, vai ser com a senhora olhando para o meu rosto, não para o meu rastro. Ela sorriu pequeno, um sorriso que se abre de dentro para fora. Eu não preciso que você fique me pagando conta de amor. Só não feche a porta. Não fecho. E se fechar, a senhora pode arrombar. Riram juntos, e o riso foi uma ponte por onde passaram lembranças sem tropeçar. Depois, ficaram um tempo calados, acompanhando formigas trabalhando em fila no caminho da cerca. Às vezes, o silêncio é uma conversa que a boca não tem vocabulário para fazer. Na hora do almoço, Mateus tirou o avental do prego e o amarrou na cintura sem jeito. Alzira mostrou o corte da faca, a medida do sal, o tempo do fogo. Ele errou o ponto, acertou outro. Aprendeu que alho queima, mas cheiro de alho é perdão que sobe. Entre uma panela e outra, confidências simples foram saindo. Crianças que foram cruéis na escola, a primeira vez que ele sentiu vergonha da roupa, a vez em que fingiu não ver a mãe no portão da festa. Alzira ouviu tudo como quem recolhe cacos de um vaso antigo para remontar com cola de paciência. A senhora não merecia o que eu fiz. Nem você merecia os medos que sentiu. Mas nós dois merecemos o que ainda dá para construir. À tarde, Mateus escreveu num papel amassado: lista de consertos, telha, porta da varanda, base do tanque, reforço da cerca. E no fim da lista, escreveu sem pensar:
Tempo diário. Quis dizer que, acima de qualquer ferramenta, o que ele precisava entregar era tempo. Olhou o papel e, pela primeira vez, teve a sensação de estar estudando a matéria certa. Na manhã seguinte, Dona Cida apareceu trazendo mais do que costume. Trouxe notícia, trouxe braço, trouxe gente. Um grupo de vizinhos, 2 rapazes da cooperativa, o Zé Pequeno com a chave inglesa nos dentes, o seu Jonas com um rolo de arame novo. Todo mundo desembocou no terreiro como o rio que engorda em tempo de cheia. Ué, mas que arrumação é essa? Alzira riu, surpresa de festa sem convite. Mutirão, minha filha, decretou Dona Cida. Se a vida pesa para 1, a gente reparte o peso em 10. Mateus, de boné emprestado, pegou o martelo. A madeira da cerca respondeu com um som de resposta certa, quando o prego entrou na medida exata. O corpo doeu, mas a cabeça descansou. Era como se cada batida no prego afundasse um pouco dos seus antigos argumentos vazios. Na beira do poço, Zé Pequeno ensinou a trocar uma vedação sem medo de faísca. Na cozinha, Dona Cida dominou o fogão, distribuindo panelas como capitã de navio. Doutor, pega aqui esse caibro, gritou seu Jonas. Doutor. De novo a palavra caiu sem deboche. Mateus segurou o caibro com firmeza. O suor escorreu, a camisa colou, a poeira e a fumaça da lenha desenharam na pele um mapa de pertencimento. Entre uma tarefa e outra, ele conversou com os rapazes da cooperativa sobre captação de água de chuva, cisternas baratas, hortas em mutirão. Anotou contatos, prometeu mandar e-mails, ofereceu o que sabia de planilhas e de orçamento. Descobriu que sua competência tinha serventia ali também, que cidade e roça não eram planetas incomunicáveis, só línguas que ainda podiam aprender traduções. No meio da tarde, o céu abriu um azul tão escandaloso que parecia pedido de desculpas pela tempestade. Alzira, com o lenço torto e o sorriso certo, passou café para todos. Quando entregou a caneca ao filho, ela parou um segundo, como quem olha para um milagre cotidiano. Sabe o que é bonito? Disse. O quê? Te ver sujo de terra sem querer fugir dela. Mateus quase respondeu que também achava bonito, e achou mesmo, mas preferiu engolir a resposta e deixá-la trabalhar por dentro. As mãos cheias de calo fresco contaram a ele uma história que livros de administração não escrevem. A do corpo que aprende a servir sem humilhar e sem se humilhar. No final do dia, a cerca estava firme, a telha trocada, a bomba musical. O terreiro, varrido, ganhava um ar de casa que sabe o próprio nome. A turma comeu na varanda, em pratos que não combinavam com risos que combinavam muito. Seu Jonas contou causos, Dona Cida falou de casamentos, Zé Pequeno garantiu que não era pequeno e mostrou a foto dos netos. O sol pousou atrás do morro, como um barco estacionando. Obrigado, disse Mateus de pé sem discurso, mas com a voz cheia. Obrigado a todos. A gente se agradece quando vai embora, cortou Dona Cida bem-humorada. Agora você vai vir na cooperativa sábado de manhã para explicar essas planilhas aí que só vocês da cidade entendem. Eu vou, prometeu. Quando a noite caiu, o terreiro ficou cheio de passos de gente indo e o coração de Mateus ficou cheio do que os passos deixaram. Ele foi até o espelho pequeno do banheiro externo, um retângulo manchado que deformava um pouco o rosto, e se olhou. Viu ali alguém novo e velho ao mesmo tempo. Alguém que, sem trocar de pele, trocou de olhar. E no canto do espelho, ainda dava para ver uma parte da varanda com Alzira sentada, os pés descalços, balançando devagar. Ele se viu no reflexo do reflexo, e de repente, entendeu. O espelho mais verdadeiro estava nos olhos dela. Choveu miúdo durante a madrugada, aquela chuva que não assusta, mas conversa. De manhã, enquanto Mateus arrumava a prateleira antiga da sala, separando potes, dobrando toalhas, tentando dar um sentido visual ao que antes era só acúmulo, uma caixa de madeira rangiu ao ser puxada. Era o baú das memórias. Cartas do marido, santinhos amarelados, um rosário com contas faltando, botões sem par. No fundo, um envelope pardo, grosso, amassado nos cantos, com uma fita azul desbotada. Mãe? Chamou.
Posso abrir? Alzira, que ralava mandioca para o beiju, levantou os olhos e hesitou. A mão parou no meio do movimento. O tempo também. Pode. Tá na hora de você saber. Mateus quebrou o lacre com delicadeza e tirou de dentro 3 coisas. Uma certidão de nascimento, uma carta escrita à mão num papel de caderno e uma pulseira de hospital infantil com uma plaquinha metálica pequena, arranhada, com um número. A certidão dizia o que ele sabia, e de repente o que ele não sabia. Declarante Alzira de Souza, profissão, agricultora, estado civil, solteira. Até aí, nada novo. No rodapé, um carimbo, averbação informativa. Ele leu o texto pequeno com a cabeça tentando acompanhar o coração. Recém-nascido, encontrado na madrugada de 15 de março, à beira da estrada vicinal, acolhido por Alzira de Souza, que assumiu cuidados e posterior guarda. Ele piscou. A sala girou 1 centímetro. Encontrado? Alzira limpou as mãos no avental, sentou-se à mesa e fez sinal para ele também sentar. A voz saiu como sai a água de um poço, funda, clara, com história. Foi numa noite de chuva, meu filho. Uma chuva que Deus mandou para lavar vergonhas, e sem querer lavou também o medo que eu tinha de ser mãe. Eu escutei um choro fininho, vindo da beirada da cerca. No começo pensei que fosse gato. Mas era você embrulhado em pano, dentro de um balaio de palha com essa pulseira no pulso e essa carta no peito. Ela apontou para o papel. Mateus abriu com cuidado. A letra tremia. Quem encontrar, por amor de Deus, cuide. Não posso, não consigo, não tenho como. Não é falta de amor. É excesso de desespero. Se for mulher, chame de Luz. Se for homem, chame de Mateus, porque na Bíblia é o que fala de milagre. Perdoe-me. Silêncio. O mundo ficou do tamanho daquela mesa. Eu te peguei no colo e o mundo coube no meu braço, continuou Alzira. Levei você para dentro, te aquecei e te dei leite de cabra com colher. Fui no cartório com o pouco de coragem que a gente arruma quando precisa, e registrei. Eu tinha medo que te tirassem de mim, por isso guardei segredo. Resolvi que a verdade viria quando ela fosse servir para te fazer maior, não menor. Então, a voz dele falhou. Eu não sou... meu. Ela sorriu de canto, firme. Você é meu de todo jeito que importa, do jeito que se escolhe, do jeito que se cuida, do jeito que se sofre e se goza. Se sangue é estrada, amor é casa, e eu te dei casa. A pulseira pesou nas mãos de Mateus como se fosse feita de pedra. Conheceu, de repente, uma compaixão que nunca imaginou sentir, não por ele, mas por quem o deixou. E conheceu outra compaixão ainda mais funda por Alzira, a mulher que, sem manual, sem aplauso e sem garantia, plantou um menino no coração e esperou dar fruto. Mãe, por que a senhora nunca me contou? Porque, quando você era pequeno, contar seria dar uma pergunta muito maior do que as pernas que você tinha para carregar. E quando ficou grande, eu tive medo de você me olhar com pena ou com raiva. Eu aguentei o segredo como quem segura telha com a mão no vento forte. Hoje eu vi você segurar telha comigo. Aguenta ouvir também. Ele levantou, deu a volta na mesa e a abraçou por trás, o queixo encostado ao topo da cabeça dela. Alzira segurou os braços dele e ficou assim, recebendo um choro manso que lhe molhou os dedos e lavou um resto de culpa antiga. Eu prometo que nunca mais vou te chamar de atraso. A única coisa atrasada aqui é o meu agradecimento. Promessa aceita. E sem juros, disse ela com humor. No resto da manhã, o envelope ficou aberto sobre a mesa, como quem areja roupa guardada. Mateus fotografou a carta e a pulseira, não para postar, mas para não esquecer nunca a caligrafia do destino. O menino que quis ser grande, percebeu que ser grande às vezes é se curvar para agradecer. Contagem de palavras da cena. 23, 1066. A revelação ferveu dentro de Mateus como café forte. À tarde, ele pegou o celular, apoiou num copo virado e apertou gravar. O rosto apareceu na tela. Olheiras honestas, cabelo sem pose, um fundo de cozinha com rádio velho. Ele respirou e falou. Não para as redes, mas para a vida. Mãe,
Eu quero deixar isso registrado, para lembrar quando eu for tentado a esquecer. Eu não fui deixado por você. Eu fui escolhido. Fui achado. E eu te achei também nesse achar. Eu tive vergonha de você porque eu tive vergonha de mim. E agora eu tenho orgulho de nós. Se um dia eu tiver um filho, ele vai saber que o nome dele começa aqui. Parou, olhou o vídeo e não se reconheceu, no melhor sentido. Em seguida, abriu o e-mail. Escreveu ao professor: quero direcionar meu projeto de conclusão para soluções de água e logística em comunidades rurais. Tenho base, tenho história e tenho sede. Enviou. Depois, escreveu à cooperativa: posso oferecer oficinas de orçamento, planilhas simples e captação de recursos. Enviou. Por fim, escreveu ao chefe: adiarei a imersão. Estou em um compromisso que também me forma. Enviou. Mais tarde, na varanda, conversou com Alzira sobre um sonho novo: criar uma pequena bolsa de estudos para jovens da comunidade com interesse em voltar e melhorar a terra. A gente começa com pouco, disse ele. 2 bolsas, quem sabe 3. A senhora dá o nome. O nome não é meu, ela respondeu. O nome é nosso. Projeto Luz e Mateus. Luz, para quem ia se chamar Luz se fosse menina. E Mateus, por causa do milagre. Resolveram marcar uma reunião na capela no domingo seguinte. Zé Pequeno se ofereceu para arrumar a parte elétrica do salão. Dona Cida disse que fazia o cartaz com caneta colorida. Seu Jonas prometeu emprestar cadeiras. A notícia correu de boca em boca. Não havia publicidade melhor. À noite, sentados, mãe e filho disputaram lembranças. Alzira contou de quando ele chorava querendo dormir com um sapato novo no pé. Vai que o sonho leva a gente para a rua e eu preciso estar calçado, dizia o garoto. Ele lembrou do dia em que a mãe o defendeu de um homem que o tratou por bicho da roça. Bicho é quem não sabe nome de gente. Riram, sofreram de leve, costuraram, sem perceber, um tecido novo por cima das rasgaduras. No fim, Mateus pegou a pulseira de hospital e amarrou junto ao fio do próprio pulso, como quem une linhas para que não se percam. Isso é relíquia, disse Alzira. É bússola, ele corrigiu. Bússola aponta para onde? Para casa, mesmo quando a gente está longe. E ficaram olhando o céu escuro, onde Vênus acendia seu farol. As cigarras insistiram numa cantoria de verão antes da hora, como se não respeitassem os calendários. O rádio, baixo, trouxe uma toada antiga. Alzira apoiou a cabeça no ombro do filho, e o mundo, por um instante, coube naquele encaixe. 2 dias depois, Mateus precisou ir à cidade resolver pendências. Não fugia. Desta vez, ia com o rosto à mostra. Pegou um ônibus cedo, carregando uma mochila leve e um peso que tinha virado impulso. No caminho, olhou pela janela e viu a estrada como linha costurando passado e futuro no mesmo tecido. Chegando, foi direto ao trabalho. O chefe levantou os olhos por cima do computador. E então, a imersão. Adiei. Por quê? Escolhi um curso mais antigo por alguns dias. Aprender humanidade com uma professora que não tem diploma, mas tem método. O chefe o encarou um segundo, depois sorriu de canto. Se souber transformar isso em resultado, é o melhor curso do mundo. Senta. Me conta o que você quer fazer. Mateus apresentou um rascunho de projeto. Parceria com cooperativas, captação de microcrédito, oficina de planilhas acessíveis, compra coletiva de peças de bombas, cisternas de baixo custo. O chefe, para sua surpresa, não apenas ouviu. Sugeriu contatos, ofereceu uma sala para encontros aos sábados, prometeu carta de recomendação. Você tem uma história. Coloque a história para trabalhar a seu favor, não contra. Na República, os colegas estranharam o novo silêncio com brilho. Não era o silêncio de quem se acha melhor, era o de quem encontrou uma direção e não quer perder o mapa falando à toa. Na roda do bar, um deles cutucou. Cara, você pirou? Trocar imersão por mutirão? Trocar não, conectar. Soa bonito no brinde, mas no boleto... No boleto também. Vou te mostrar como paga. Houve piada, houve risinho de canto,
Mas quando Mateus abriu uma planilha simples e explicou a lógica das compras em rede para baixar preço, dois se interessaram de verdade. Um confessou que o pai tinha uma banca de verduras e vivia refém dos atravessadores. Marcou-se um encontro para a semana seguinte. O ar estava mudando e não era a meteorologia. Antes de voltar, Mateus entrou numa loja de material hidráulico. Falou com o gerente, explicou a ideia da compra coletiva, barganhou desconto não com arrogância, mas com caso real. Quando chove, a bomba falha. Quando a bomba falha, a vaca não bebe. Quando a vaca não bebe, a criança tem menos leite. Quando a criança tem menos leite, tudo falha. O gerente, homem de números e filhos pequenos, cedeu. Fechado. Desconto progressivo. E se funcionar, eu mesmo levo o caminhão. No final da tarde, passou numa praça, onde uma banda tocava. Sentou-se num banco. Do lado, uma senhora idosa vendia broas num carrinho. Ele comprou uma. Tem gosto de casa, disse. Casa de quem? Perguntou a senhora, curiosa. Agora, de duas pessoas. De quem me deixou e de quem me achou. Ela sorriu sem entender, mas feliz por participar de um enigma que não precisava de solução. De volta à rodoviária, Mateus respirou fundo. Não se sentia regressando por falta, e sim voltando carregado. As mãos estavam vazias, mas havia promessas dentro da mochila. Contatos anotados, descontos fechados, uma carta do chefe, um e-mail do professor respondido com "Vamos em frente". O ônibus partiu, e a cidade ficou para trás, reduzida a luzes que não ligavam mais suas vísceras. No ônibus, ele abriu o celular e viu a foto do envelope pardo. Encostou a testa no vidro frio. A sua vida, percebeu, era um punhado de papéis e de gente que os assinou com cuidado. Decidiu que assinaria também, não com tinta, mas com ações. Chegou o domingo combinado. A capela, lavada com água e capricho, recebeu bancos extras. No quadro de avisos, escrito em caneta colorida por Dona Cida, reunião, Projeto Luz e Mateus. Traga sua ideia. Traga sua mão. A comunidade veio. Vieram os meninos da escola, vieram as senhoras com terços, vieram os homens com chapéus na mão, vieram curiosos da cidade vizinha. O ar tinha cheiro de bolo de fubá e de coisa nova. Mateus falou pouco e claro. Explicou o projeto, mostrou números, anunciou o desconto nas peças, apresentou a ideia das bolsas. Alzira, de vestido azul simples, ficou sentada na primeira fileira, as mãos cruzadas sobre o colo, e o orgulho vibrava como clarim. Quando pediram a palavra, seu Jonas disse que, por ele, a venda virava ponto de coleta da compra conjunta. Zé Pequeno prometeu ensinar elétrica básica aos jovens. A professora da escola ofereceu a sala para oficinas. A roda cresceu. Foi nessa hora que uma mulher entrou, hesitante, segurando o braço de uma adolescente. Rosto fino, olhos fundos, cabelo preso num coque apressado. Parou na porta, como quem pede permissão para existir. Posso falar? A voz quase não saiu. Pode, respondeu Alzira, levantando-se com gentileza. A mulher puxou uma corrente do pescoço. Nela, um medalhão oval, gasto. Abriu. Dentro, uma metade de fotografia e uma fita azul desbotada. O mundo, que naquele salão já tinha virado muita coisa, virou silêncio que prende fôlego. Há 17 anos eu deixei um bebê na beira de uma estrada, dentro de um balaio. Eu deixei uma carta e uma pulseirinha de hospital. Eu passei todos esses anos me amaldiçoando e rezando. Hoje fiquei sabendo, pela boca de uma vizinha, que aqui tinha um projeto com um nome que eu escrevi numa carta sem coragem. Luz e Mateus. Os olhos da comunidade se moveram para Mateus. O peito dele apertou não de raiva, de reconhecimento de milagre. A mulher continuou. Eu não vim tirar nada de ninguém. Eu vim pedir perdão e dizer que eu trouxe isso. Estendeu a outra metade do medalhão, o pedaço que faltava para completar a fotografia. Um pedaço de rosto de bebê que se encaixava no pedaço que Alzira guardara junto ao envelope. Dona Alzira aproximou-se, tirou do bolso o relicário antigo, que nunca usava por medo de perder, e com dedos que tremiam, juntou as duas metades.
O desenho se fechou como destino que resolve uma rima. Eu sou a mãe que achou, disse Alzira, com uma doçura que cabia no mundo. E eu sou a mãe que deixou, disse a mulher sem se defender. O salão respirou pela primeira vez depois de um século. Mateus deu 2 passos à frente. O corpo inteiro sabia o que a boca precisava aprender. Perdão não é fraqueza, é semeadura. Olhou para a mulher e viu medo, viu culpa, viu pobreza de todas as pobrezas. Olhou para Alzira e viu força, viu acolhimento, viu riqueza de tudo que a gente não compra. E viu, acima de tudo, que as duas eram as razões pelas quais ele estava de pé. Eu tenho 2 mães, disse, em voz firme. Uma me deu a vida com dor, a outra me deu a vida com coragem. Eu só existo inteiro se eu honrar as 2. A adolescente ao lado da mulher chorava em silêncio. Essa é minha filha, disse a desconhecida. Ela ouviu minha história e pediu para vir. Ela disse, mãe, a gente só sai do buraco quando para de cavar. Dona Cida, prática, quebrou o transe com a sabedoria dos que não perdem o timing. Pois então vamos começar a subir. Aqui tem espaço para todo mundo no banco e no bolo, e se faltar cadeira, a gente senta no coração. Risos tímidos libertaram o ar. Alzira abraçou a mulher. Não houve cerimônia elaborada. Houve braços. Mateus abraçou as 2 ao mesmo tempo, e a comunidade viu ali uma família que, em vez de triângulo, decidiu ser ponte. No final da reunião, 2 anúncios selaram o milagre. A cooperativa confirmou uma parceria para 10 cisternas. O chefe de Mateus, presente sem alarde, trouxe um cheque simbólico da empresa para as primeiras bolsas de estudo. A capela explodiu em palmas que não tinham dono. Eram da aldeia. Na festa improvisada depois, Alzira serviu o primeiro pedaço de bolo de fubá, aquele da foto, para a mãe biológica de Mateus. O nome dela é Luz? Perguntou. Não. Mas hoje pode ser, respondeu a mulher, enfim sorrindo, como quem acende uma vela que ficou tempo demais apagada. Quando o sol começou a cair, Mateus tirou do bolso a pulseirinha de hospital e a colocou sobre o altar, entre flores simples, não como oferenda, mas como prova. A adolescente pediu a palavra tímida. Seu Mateus, eu quero ser a primeira bolsista do projeto. Eu quero estudar e voltar para a roça para pôr água onde falta e amor onde dói. Vai ser, ele respondeu, e vai trazer mais gente com você. Antes de irem embora, a comunidade posou para uma foto em frente à capela. O relógio do celular marcou a hora exata e o clique guardou no vidro um retrato de gente que escolheu ficar. No canto da imagem, quase fora do enquadramento, dava para ver a bomba do poço funcionando. Um jato de água subindo ao céu, como quem diz amém. Naquela noite, de volta à varanda, Mateus e Alzira ficaram em silêncio, o mundo enfim cabendo outra vez no intervalo confortável entre uma palavra e outra. A lua subiu cheia, redonda como pão. Mãe? Meu filho? Eu pensei que o final da nossa história fosse eu indo embora. E o final te surpreendeu? Surpreendeu. O final é a gente virando o começo para os outros. E foi assim que terminou. Não com portas batendo, mas com janelas abertas. Não com culpa, mas com compromisso. Não com um herói solitário, mas com uma aldeia inteira reescrevendo juntos o verbo pertencer.